o Santo Tomé e Príncipe, amando para uma vida melhor. Comunicado da Comissão Política Nacional do MLSTP-PSD. A Comissão Política Nacional do MLSTP reuniu-se ontem, dia 16, para analisar, dentre outros assuntos, a crise que se instalou no órgão de soberania Assembleia Nacional. A esse propósito, o MLSTP-PSD refuta a tentativa do ADI de imputar a responsabilidade dessa crise ao MLSTP-PSD. O ADI, partido que sustenta o atual governo minoritário, é o principal responsável pela crise que se instalou sobre a Assembleia Nacional, escondendo desta forma a sua incapacidade de melhorar o nível de vida dos santomenses, passado quase 2 anos do início da sua desastrosa governação. A Comissão Política Nacional do MLSTP refuta a forma indecente e pouco ética como o ADI se refere ao MLSTP-PSD no seu comunicado, numa tentativa clara de manipulação da opinião pública nacional e internacional. O MLSTP-PSD, como partido responsável, antevendo a crise e ciente do seu papel em defesa da democracia, informa a opinião pública nacional e internacional que não tenciona enveredar-se por uma situação de crise, tanto mais que, atempadamente, incitou várias diligências junto das partes envolvidas. Ao mesmo tempo, o MLSTP-PSD tomou a iniciativa de solicitar audiências ao Presidente da Assembleia Nacional e o Presidente da República no intuito de buscar deste último uma magistratura de influência que pudesse favorecer o bom senso para uma solução pacífica e viável. A Comissão Política Nacional do MLSTP repudia a tentativa do ADI de arrastar de forma maliciosa o Presidente da República para a crise em que o principal responsável é o próprio ADI. A Comissão Política Nacional do MLSTP desconhece por completo a ideia de formação de um alegado governo de base alargada, porque defende o princípio de que quem ganha deve governar e condena a linguagem utilizada pelo ADI no seu comunicado. A Comissão Política do MLSTP-PSD repudia a manipulação grosseira conduzida pelo coordenador da TVS, militante do ADI, que abusivamente apresentou as imagens de Sua Excelência o Sr. Presidente da República numa atitude de desrespeito pelo Presidente de todos os santomenses, dando continuidade ao clima de desrespeito e de insultos que o ADI quis impor aos santomenses durante as eleições presidenciais. Face ao clima instalado, o MLSTP-PSD apela às partes no sentido de utilizarem o bom senso e o diálogo, visando encontrar uma solução negociada para a saída da crise o mais urgente possível. Por fim, a Comissão Política Nacional do MLSTP-PSD insta os seus dirigentes, militantes e simpatizantes a se manterem firmes e serenos nos ideais e orientações do partido, não se deixando levar por expedientes que visam distorcer os factos e desinformar a população, como repetidamente temos assistido através da TVS.